Agora ele está exigindo a semana de 50 horas para a Alemanha, para que possamos avançar novamente, enquanto ele mesmo não consegue fazer nada direito. E ao mesmo tempo, agora ele está realmente entrando em conflito com o SPD. Ou ele simplesmente está nos enganando de novo, do começo ao fim. Que finalmente trabalhemos pelo menos 10 horas a mais por semana para levar este país adiante, enquanto sua popularidade está muito, muito pior. E para usar as palavras dele, renuncie de uma vez. O povo não gosta mais de você. Aliás, ele mesmo disse isso antes para Olaf Scholz, e é isso que veremos hoje. Porque a briga na coalizão não está se limitando só ao próprio Rico Klingbeil, mas agora já envolve ainda mais Rico Klingbeil. E ao mesmo tempo, Tim Wiese aparece do nada e diz que ele deveria fazer uma lista. Tudo isso e muito mais na política de Berlim hoje. E eu digo para vocês, vai ficar absurdo e simplesmente ridículo. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E eu diria, roda o vídeo, inclusive o que Carsten Maschmeyer disse sobre isso. Digo para vocês. Fauler Haufen. Position heraus war Friedrich Merz immer schnell mit Kritik. Nun, wo er selbst die Verantwortung hat, kommen Sprüche statt Lösungen. Die Menschen in Deutschland haben keine Arbeitsmoral. Só. O que vocês acham disso? O problema é de trabalho ou com o chanceler na Alemanha? Eu definitivamente só tenho um problema com o chanceler, que ontem também falou novamente sobre a aposentadoria. Agora isso é apenas uma proteção básica, não tem mais nada para os aposentados. Com isso, ele ainda perde seu eleitorado fiel pouco antes das novas eleições, que logo terão que ser convocadas aqui, porque o SPD ontem respondeu de forma dura e disse: mais tempo. Primeiro, ele deve fazer uma lista do que realmente está faltando. Sim, uma lista de compras clássica aqui na Alemanha, onde temos escassez e onde se pode taxar lucros extraordinários. Enquanto mais empresas na Alemanha entram com pedido de falência. Até mesmo um dos maiores fabricantes de máquinas agora diz: precisamos reduzir de 270 funcionários para cerca de 30 a 40 para conseguirmos continuar competitivos. E, bem, o chanceler, o que exatamente ele disse ontem? Ouçam só um instante. Nós nos acomodamos, ficamos um pouco confortáveis demais e quando olhamos hoje para a China, mesmo quando olhamos para os Estados Unidos, a dinâmica que ainda existe nessas economias, ou agora especialmente na China, é algo que nos falta. O que ele quer dizer com isso é que precisaríamos ter a mesma carga de trabalho que na China. E na China, a carga horária semanal é de aproximadamente 49,6 horas. Friedrich Merz também quer isso aqui na Alemanha. Por isso ele disse novamente, justamente hoje de manhã, que o pacote de aposentadoria ainda precisa ser ajustado. Deveria haver uma garantia básica, o que, aliás, está sendo criticado até mesmo dentro da CDU, porque imaginem só, não dá mais para ganhar eleições com as pessoas que, por exemplo, estão em asilos. Justamente nesses lugares onde a nossa ministra da Saúde atualmente também quer cortar, porque ela quer tornar isso ainda mais caro. E aqui é onde surge o grande problema, ou seja, Friedrich Merz finalmente vai confrontar Klingbeil ou talvez não. Ouçam só um instante. Sempre os outros. Hoje à noite terei nova conversa séria com o parceiro de coalizão. Espero que os social-democratas também eliminem alguns bloqueios que tivemos nas últimas semanas e meses. Sim, assistimos juntos ao vivo ontem à noite. Não, eles continuam bloqueando. Eles estão lutando pela sobrevivência. O SPD. Sim, cada voto conta. Para o SPD é uma questão de sobrevivência política. Eles estão prestes a serem nocauteados, esses caras. Vocês realmente acreditam que eles vão ceder, nem que seja 1 milímetro para eles? Aliás, só para constar, todo o Bundestag não sabia de nada disso. Então Friedrich Merz provavelmente ligou para o Lars Klingbeil e disse: "Ô Lars, fiz outro discurso bem idiota. Será que você poderia, talvez, não ser tão duro comigo da próxima vez? E, por favor, deixem de fazer esses congressos de partido da esquerda como se fossem destruidores da economia." Provavelmente foi assim que a conversa de ontem aconteceu.
se é que ele realmente falou com Lars Klingbeil e tudo isso não passou de mais uma mentira. Eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, mas eu ainda acredito que mais uma vez foi só uma mentira. Mas Carsten Maschmeyer resume isso muito bem pra gente. Os alemães trabalham pouco. Sério mesmo, Friedrich Merz? As pessoas na Alemanha acordam cedo, pagam impostos e taxas e mantêm esse país funcionando. E aí vem o chanceler e diz aos seus cidadãos que eles são preguiçosos. Quão fora da realidade isso é? Os mais maldosos diriam que é isso que fazem com o dinheiro do orçamento também, enquanto aqui na Alemanha ele é tão urgentemente necessário. Bom, vai para o Sudão, vai para a faixa de Gaza, vai para as zonas de guerra e também para a Ucrânia, e sabe-se lá para onde mais. Bom, e o balanço, ou seja, o verdadeiro balanço desse chanceler é mais ou menos assim. Precisamos nos esforçar, arregaçar as mangas e, passo a passo, colocar o país em forma novamente. Clipe incorreto, isso é só uma ilusão. O que de fato ocorreu? Ele é muito preguiçoso. Prometeram reformas no outono, mas só criaram grupos de trabalho que não avançam. O inverno passou sem uma avalanche de reformas e não se pode falar em florescimento de reformas nesta primavera. A culpa, é claro, é sempre dos outros. E a culpa é, entre outros, de Nina Warken, também de Katharina Reich, de Lars Klingbeil e de Dirk Wiese. E todos os outros, seja lá como se chamem, que ocupam as cadeiras de ministro. Todos eles são culpados, só ele que não consegue impor nenhuma autoridade e quer ficar nos dizendo isso o tempo todo desde que esteve na China. Que temos que trabalhar 50 horas por semana e, ao mesmo tempo, os aposentados só recebem o benefício básico. Ele, claro, faz tudo certo, e ele trabalha dia e noite para isso e não fica viajando pelo mundo se preocupando com política externa. De alguma forma, isso está ficando ainda pior para nós do que antes. E eu acho essa declaração muito boa, assim como grupos de trabalho que, na prática, só ficam andando em círculos. Um chanceler mentiroso que as pessoas não aguentam mais. E, na verdade, até mesmo naquela época, Olaf Scholz disse isso. Não se agarre ao cargo, vá embora e vá agora mesmo. Eu que queria dar a impressão. Não depende exatamente de mim, mas tudo o que fizemos até agora também não é suficiente. Então eu acho que a impressão que ele passou ontem à noite foi mais do que infeliz. Sim, e Lars Klingbeil, ele imediatamente revidou essas declarações. O que ele fez? Ele fez com que a crise da coalizão se agravasse ainda mais. Ele suspendeu todos os projetos de Katharina Reich. Acabou, fim de papo. Aqui não vai ser feito absolutamente nada em relação à crise energética, nada de tentar mudar as coisas para talvez conseguirmos mais usinas a gás, ou talvez até energia nuclear ou algo assim. O dinheiro foi cortado. Aliás, quem informou isso hoje de manhã foi o Handelsblatt e, ao mesmo tempo, o Bild Zeitung. Lars Klingbeil está furioso. E Katharina Reich rebate imediatamente na Deutschlandfunk e diz: bom, vou traduzir rapidamente, basicamente essa pessoa não bate muito bem da cabeça. E se isso aqui ainda for continuar de alguma forma, então não se deveria necessariamente cortar o dinheiro da ministra da Economia. Quando estamos, sim, na pior crise que a Alemanha já enfrentou no pós-guerra. E esse comentário político vai além, porque Dirk Wiese, também como eu já disse no começo, agora quer muito que Friedrich Merz escreva primeiro um plano orçamentário. Foi Friedrich Merz quem, da oposição, criticou repetidamente Olaf Scholz por se manter como chanceler, mesmo com sua popularidade tão baixa. E agora, no fundo, ele está na mesma posição em que Olaf Scholz estava naquela época. Sim, mas ainda há uma diferença. A coalizão semáforo se desfez por não conseguir incluir 3 bilhões de euros no orçamento. Enquanto este governo está lidando com 162 bilhões em dívida, sem saber de onde vai tirar o dinheiro, então aí já existe uma pequena diferença, que é o que Friedrich Merz sempre disse no Bundestag. Peça finalmente um voto de confiança. Então, Sr. Merz, dê o exemplo, faça isso, faça o que você sempre pregou para nós. O quanto antes, coloque-se diante das câmeras no Bundestag e finalmente apresente, como você exigiu naquela época, a moção de confiança
pela Alemanha, para que pelo menos tenhamos uma nova campanha eleitoral, possamos respirar aliviados e, com sorte, tenhamos alguns oportunistas aqui na Alemanha, como o SPD e os Verdes, virem as costas para conseguir um chanceler aqui na Alemanha que realmente imponha sua autoridade e não tenha consideração, cito, pelo preguiçoso Lars. Então, Sr. Merz, venha a público, faça a moção de confiança. O senhor daria esperança a muitas pessoas, pelo menos por algumas semanas. E todos esses planos de reforma, todo esse caos desastroso de reformas aqui na Alemanha sairiam de pauta por enquanto. E talvez possamos então ouvir mais tarde o parceiro júnior da CDU, que eles talvez tenham conseguido colocar em andamento reformas sensatas até o final de uma legislatura para modernizar este país, para colocar este país de volta nos trilhos. Mas as pessoas aqui na Alemanha, bem, gostam de você tanto quanto de uma pedra no sapato durante uma maratona. Enquanto no final de março, 34% dos entrevistados ainda estavam satisfeitos com o trabalho do governo, atualmente, no final de março, 80% ficariam felizes com isso. Ótimo trocadilho, não é? Eu só precisava mostrar isso para vocês. Porque eu peguei uma do Focus de propósito, já que eles têm números um pouco diferentes, que são ainda mais favoráveis para Friedrich Merz. Mas se você olhar agora para Axel Springer, Welt ou também para a ARD e ZDF, então você vê aqui, NTV também, aliás, então você vê claramente aqui que os índices de popularidade, bem, 80% de impopularidade, ou seja, no final de março, 80% de todos os alemães ficariam felizes. Desejo a vocês um ótimo começo de dia, porque eu acredito que este governo definitivamente não vai durar mais do que até o recesso de verão. Depois virão os próximos planos orçamentários e vão ter que nos explicar de alguma forma como vão conseguir arranjar os próximos 13 bilhões. Ah, é. E até lá também deve estar esclarecido que fundos especiais, dívidas especiais, para onde exatamente eles foram e que terão de ser reduzidos. E então, dos 264 bilhões, sim, passam facilmente para mais de 400 bilhões, mais ou menos por alto. Isso nós ainda não sabemos, porque os números simplesmente ainda não foram publicados. Ou seja, este governo tem um problema que vai de 264 bilhões até 3.370 bilhões. Mais uma vez, a coalizão semáforo fracassou por 3 motivos.